Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? Noodlecast é um provedor de conectividade para a internet das coisas. Com rede de baixa energia Bluetooth, ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto. Noodle detecta sensores e dispositivos inteligentes e eventualmente se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe Noodle Cash, conhecido como Token Noodle. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular mais Noodle Cash App. Bankless Brasil agradece o apoio. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças, falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo o João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a se tornar mais Bankless. João, fala aí dos nossos convidados de hoje e qual que vai ser a dinâmica do episódio. Boa, fala pessoal, aqui mais um episódio com vocês, um episódio muito legal. Talvez um episódio bem diferente do que a gente faz no passado, mas no sentido bem positivo, né, cara? A gente vai falar uma visão bem interessante aqui, uma visão talvez um pouco mais técnica, mas também positiva, mostrando que os brasileiros não estão só aqui no Brasil. Os brasileiros estão em todos os lugares, conquistando tudo no mundo cripto, e isso é muito massa. Hoje, então, a gente vai apresentar nossos convidados aqui, o Mauro e o Vitor. Vamos falar sobre a QuickNode, eles vão explicar melhor pra gente o que é. A gente vai falar numa linguagem bem, assim, acessível para todo mundo, que para as pessoas que não ficarem preocupadas, a gente vai explicar o que é RPC, o que é API. A gente vai falar muita coisa aqui, então, sem mais delongas. Pô, Vitor, fala um pouco aqui, quem que é você, então, pra gente, cara? Fala, pessoal. Prazer estar aqui. Bom, meu nome é Vitor, eu sou do time de produto da QuickNode e conheci o Guelph em uma das conferências aí de cripto e estava super animado, né? Você começa a escutar de um brasileiro, fala, pô, você fala português? Fala, então, e aí? Vamos encontrar e que bom que está saindo nisso aqui, mas, bom, estou sempre aí no mundo de criptomoeda tem um tempo já e entrei na QuickNode no início do ano e super animado para essa conversa aqui. Boa. E você, Mauro? Tudo certo? E aí, tudo certo? Então, no meu caso, eu tô nesse mundo desde comecinho de 2011, bem no início. Eu mudei agora para Miami, morei muitos anos em Nova York, e foi lá que no comecinho do Bitcoin Center, que é bem Wall Street, que eu acabei me envolvendo com o mercado. E fiz várias coisas desde trading, NFTs e hoje na QuickNode. Boa, legal. E, gente, então conta pra gente aqui, então, pro pessoal que tá assistindo a gente, por que vocês estão em cripto, né? O Mauro já falou que ele começou lá em 2011, começou bem no inicinho, queria eu ter começado nessa época, mas, assim, eu tô percebendo, assim, que a gente tá falando com um cara que já viveu muita coisa, já viveu o Bitcoin subindo, o Bitcoin caindo, o Bitcoin morrendo 1 milhão de vezes. Então, cara, nascimento de Ethereum, então, assim, vamos começar pelo Mauro, então, Mauro, assim, você já viu muita coisa, cara, por que você tá aqui até hoje, né, cara, que é um mercado que, por muitas vezes, a gente fala, é um mercado que, em teoria, é um mercado difícil, é um mercado que a gente recebe crítica o dia inteiro, não só sobre cripto, sobre NFT, sobre DeFi, o pessoal achando que a gente é louco, então, por que você tá aqui até hoje, cara? Então, pra mim, o que me atraiu no mercado nunca foi o fato do dinheiro em si, sempre foi a tecnologia. Então, eu sempre achei interessante. Muita gente fala que eu li o white paper, I got it. Comigo não foi nada nem perto disso. Eu li e falei, tá, tudo certo. Mas para mim, eu achei interessante aquele negócio eu sempre fui técnico, né? Eu sempre fui engenheiro. Eu achei interessante esse negócio de enviar coisas de um lado para outro. E sem precisar confiar em ninguém. Então, para mim, sempre foi tecnologia. E no comecinho, mesmo antes do Ethereum, o próprio Bitcoin tinha essas iniciativas de Colored Coins, todas essas coisas que eram a ideia de smart contract dentro do Bitcoin, que depois a galera repudiou, e daí, não, isso não vai funcionar, isso é uma merda, e depois acabou nascendo o Ethereum. Então, para mim, eu sempre fui muito envolvido com isso, com algumas exchanges que surgiram bem no iniciozinho, no Brasil também, que foi a tecnologia por trás da Foxbit,
que acho que é Foxbit, que foi uma das primeiras exchanges no Brasil, do mercado Bitcoin também. Eu sempre estava envolvido com essa galera, mais por causa da tecnologia. Para mim, sempre foi isso, nunca foi preço. Né? Embora todo mundo goste de dinheiro, não foi dinheiro que me atraiu, ou nem hoje me atrai. Embora todo o meu dinheiro esteja em cripto, não é isso que me atraiu. Foi a tecnologia, as mudanças. E eu me lembro quando eu era muito novo, que a internet surgindo, e eu me lembro daqueles sites piscando, com o HTML piscando, aquele negócio, só que eu não entendia direito, né, por que fazer isso, ou quão grande era isso. E quando eu vi a cripto, eu falei, agora é uma evolução tão grande quanto aquela, que eu posso participar. E aí é isso. E até hoje, nunca mudou o porquê que eu tô. Então, mais ou menos é isso. Cara, eu acho que todo mundo aqui nessa call hoje é considerado loucos por ter a maior parte do patrimônio, se não todo o patrimônio em criptomoedas, mas diversificado, né? Ô Vitor, fala aí então pra nós o porquê você tá em cripto, porque normalmente as pessoas perguntam como você começou e tal, mas é legal a gente saber o porquê você tá nessa indústria e o que você tá vendo aí. Eu até tocar no como que eu entrei, que eu acabei que eu nem falei na minha introdução, né? Como que eu fui, como que eu entrei nesse mercado, mas foi mais na escola de engenharia, né? Que eu tinha uns amigos e, igual o Mauro, eu li o white paper do Bitcoin, ok, faz sentido, mas falta muito ainda, né? Em teoria política para sair um negócio desse. E, eventualmente, minha irmã ela é advogada. Eu falei, pô, será que dá para fazer alguma coisa com engenharia e advocacia? Aí eu comecei a pesquisar e aí um amigo meu me deu um livro do Ethereum, que foi a primeira vez que eu entrei e aí comecei a entender sobre smart contracts e falei, putz, agora que realmente dá para fazer essa conexão entre o mundo on-chain e off-chain, né? Contratos, tudo que você pode colocar em código e é executado automaticamente, foi aquele light bulb, né? Nos Estados Unidos falam light bulb, né? Quando acende aquela luzinha, você fala, oh shit. Então, isso para mim foi quando deu interesse. E logo depois da faculdade, a UI abriu um time de blockchain, UI Blockchain, e eu fiquei muito interessado porque não era o cripto que a gente conhece, né? Acho que todos aqui a gente está envolvido tem um tempo, é aquele cripto do underworld, né? Que é um pouco nos edges da society, né? Nos limites da sociedade. E uma empresa tão grande quanto a UI fazendo um trabalho em blockchain ficou interessante porque traz aquela legitimidade, né? Como é que fazer os projetos de cripto em empresas grandes, né? Pensa aí na Coca-Cola ou na Johnson, empresas, banco, né? Citi, Itaú. Então eu estou em cripto porque tem muito use case ainda que está sendo produzido, né? E não saiu ainda, né? A tecnologia está se envolvendo e amadurecendo, né? Nesse mercado ainda, que é um mercado muito mais solidificado, que são o Web2 Native, né? As empresas que são de Web2, Web 2, e vão ter algumas partes dos serviços dela em Web 3. E a tecnologia, sim, é maravilhosa pelo jeito que te deixa, né, ter como é que fala? Ownership, em português Propriedade. Propriedade, isso. Eu acho que vocês conhecem, acho que você até conhece do Chris Dixon, né, que ele faz aquela analogia de Web 1, Web 2, Web 3, que ele fala que Web 1 é, né, aquela internet, igual o Mauro falou, bem no início, onde você só podia ler, né, você só podia ver a internet, você não tinha muito aquele acesso. Web 2 abriu aquela porta que você pode ver e escrever, né? Você pode agora transmitir os dados, você pode upload vídeo, upload música, fazer um tanto de coisa. E eu acho que o Web 3, a tecnologia de blockchain, realmente liberou o que você pode ver, escrever e ser proprietário, né? Então, acho que é uma tecnologia que ajuda muito essa próxima evolução da internet. Bem natural. Então, quando eu vi isso, acendeu a luzinha, eu falei, nossa, é isso. Sim, sim. É sempre bom conhecer pessoas que têm essa mentalidade, falar assim, não, eu quero participar, eu quero ajudar outras pessoas a participar. Eu acho que é até por isso que a gente trouxe a galera aqui da QuickNodes, que estão ajudando o mundo a se tornar mais bankless. É uma missão
um pouco meio que impossível, é difícil falar assim, o que a gente sente agora, o que vai levar tudo isso, mas se a gente não tiver aqui, quem que vai estar? Então, é bom sempre a gente estar reforçando esses princípios lá atrás e lembrando do porquê que a gente está aqui desde então e continuar construindo, continuar ensinando novas pessoas e fomentar mais essa indústria. Boa, boa, legal. Ô Mauro, conta pra gente então, e depois o Vitor também, por favor. Para vocês, qual que é o maior desafio do mercado cripto na atualidade, né? A gente está falando de como é que a gente está aqui, como é que o mercado é, como é que o mercado não é. Para vocês, assim, qual que é o maior desafio? O que falta para a gente dar aquele próximo passo ali? Que a gente já está vendo uma penca de empresa, uma penca de VC, uma penca de fundos entrando, mas assim, no geral mesmo, pode falar desde de coisas envolvendo pessoa física até uma expansão global. Fica à vontade aí. Não, total. É complicado citar apenas uma coisa, porque existem milhares de fatores que eu poderia falar, mas eu acho que o principal ponto em cripto ainda, e vai ser o que vai dar esse unlock para mais e mais pessoas, na minha opinião, é a educação. E o principal motivo de ser educação é o fato de eu sou extremamente técnico, engenheiro, e eu tenho amigos que são extremamente inteligentes, estão no mercado, trabalham para grandes empresas, e eles, até mesmo meu irmão, ele não consegue entender ainda, ou não consegue ver o valor, ou não consegue ir além de, por exemplo, por que essas figurinhas que tu consegue fazer o download valem alguma coisa, entendeu? Não consegue entender o poder que é muito além de uma imagem, é human coordination, entendeu? Então, para mim, o maior desafio para continuar evoluindo é a educação. E próprio dentro de universidade, ou o trabalho que vocês estão fazendo, ou mesmo o trabalho que a gente faz dentro do próprio QuickNode, trazer isso para mais pessoas, e eu acho que muitas pessoas às vezes não se interessam, principalmente meus amigos, talvez eu acredito que não se interessem, porque eles imaginam que é só tipo gambling, ou é só sobre dinheiro, e não tem nada a ver com isso. É sobre dinheiro uma parte, mas a grande parte não é. É sobre muito mais do que isso, entendeu? É sobre uma nova realidade que a gente pode construir, mais aberta, mais inclusiva, e a tecnologia é absurda. O que a gente tem hoje é 1% do que eu imagino que vai acontecer. Quando eu vejo DeFi, por exemplo, ou vejo NFTs, a gente está engatinhando no início do início. Não é nada. A gente fala bilhões de dólares, mas não é nada. O próprio NFTs, a gente está hoje nessa fase de collectibles, né? Compra esses NFTs, vende ou especula, faz esse tipo de coisa. Mas eu estou interessado para essa nova fase que a gente vai chegar, quando a gente vai atingir o ponto disso ser muito além de collectibles e vai partir para utilidade, né? E isso acontece muito rápido, porque eu me lembro também quando surgiu os smartphones. Eu tive um smartphone logo, e eu olhava para todo mundo do meu lado, ninguém tinha smartphone. Quando eu vi, todo mundo já tinha. E NFTs para mim está acontecendo a mesma coisa, porque eu estava num outro dia, eu acho umas 2-3 semanas atrás, eu estava num nightclub que eu vou bastante em Nova York, e simplesmente eu não conseguia entrar, porque eu tinha que ser parte do NFT. Aquela noite precisava ter aquele NFT ou ser o plus one da pessoa que tinha. E isso está acontecendo, entendeu? Então, para acelerar isso é a educação. Para mim, essa é a maior barreira que a gente tem ainda no mercado de educação, das pessoas entenderem que é muito além do que dessa figurinha, muito além de dinheiro, muito além do que se vê na mídia ou vê no YouTube, né? Galera, compra e vende, fica rico, é muito além disso. E eu acho que, para complementar, com a educação é o UX, né? Eu acho que minha mente é sempre na mente do produto. É uma coisa complicada. Então, assim, a tecnologia behind the scenes, né? Atrás das cortinas, é complicada. E fazer aquela experiência do usuário ser muito melhor. Hoje em dia é uma experiência ainda
que dá medo, né? Você vai colocar sua carteira, é um string, né? Gigantesco. É difícil você entender o que você está assinando nas suas carteiras ainda. Então, acho que educação e UX vai trazer a adoção que realmente, eventualmente, vai chegar. Eu acho que é o mesmo processo, né, que aconteceram com o Web 2. No início, lá, quando começou a internet, tinha as mesmas preocupações, né? Muito complicado, precisava de educar e precisava de melhorar a nossa experiência, né? Boa, UX, UX. legal. Legal. Tem até uma frase que eu estava até conversando com o Guelph, que o Guelph sempre fala, a frase do David Guelph. Acho que se você puder repetir hoje também, a gente sempre fala sobre ela, mas é uma frase muito interessante, eu acho que vai muito em linha com o que vocês dois falaram aí. É que as criptomoedas, a tecnologia não veio aqui para te deixar rico, mas veio para te libertar. Então, assim, a gente brinca que essa tecnologia tem um potencial tão grande, tão assim inimaginável agora, que tá tudo no início. A gente está construindo e sempre tem algum desenvolvedor, alguém que tem uma ideia mirabolante que consegue implementar ali. E eu concordo plenamente com vocês dois. Educação, melhorar a UX, a usabilidade para trazer mais pessoas, implementar com celular, que isso é importante, né, com mobile. E isso é uma questão de tempo mesmo, saca? Quando começou, lá atrás, quando o Mauro começou, Era só era tipo, mato. meia dúzia de pessoas, bem dizendo assim, tinha pouquíssimas pessoas. Era só mato, não tinha nada, ninguém. Pô, para você minerar Bitcoin nessa época era só um laptop. E hoje a gente está vendo a evolução com mais de 400 mil usuários já em criptomoedas, empresas construindo no topo de blockchains, protocolos, aplicativos e mais usuários. Ainda assim, o mercado é um pouco volátil, isso assusta o afegão médio, né? Falar, eu vou pôr meu dinheiro, eu vou perder, porque a mentalidade está focada mais no ganho rápido. Ainda vai ter muito esquema, muita gente caindo em golpes com a promessa de ficar rico da noite para o dia. Esse é um mal do brasileiro, que o brasileiro adora um esquema, né, Curi? Enfim. Então isso. Everywhere. Todo lugar, né? Todo Todo lugar. Eu acho que a maior parte da educação que eu tive nesse ciclo de amigos, né, que é impressionante, né, Mauro? Acho que com todos nós aqui deve acontecer, né? Toda vez que tem um bull cycle, aparece um tanto de gente que você nunca conversou e falou, pô, quanto tempo? E aí? Eu sei que você tá em cripto, né? Sei que você conhece O que blockchain, eu deveria que eu faço. comprar? Exato, que é aquele financial advice, né, que a gente sempre fala, mas o que eu falo parte da educação é sempre isso, né? É educar ao ponto que a pessoa sabe discernir o que é o scam, né? O que é verídico e o que não é. Então, uma das coisas que eu sempre ajudo meus amigos é assim, olha, uma coisa que você tem que aprender, vamos aprender a assinar, né? Vamos aprender, quando você está assinando essas transações, o que cada parâmetro aqui significa. A gente conversa 10 minutos que vai te potencialmente evitar qualquer roubo aí, né? Qualquer scam. É difícil as pessoas. Não sei se as. Desculpa, só ia complementar que as pessoas não estão tão acostumadas a ter a própria custódia, né? Assim, igual você falou de assinar, a galera tá muito acostumada de ter um aplicativo ali, uma corretora, uma Coinbase da vida, ou então qualquer outra, e simples, é só fazer, apertar uns botões, tá tudo certo. Mas a realidade é outra. Criptomoedas realmente te dá essa liberdade de você ter o controle e a soberania sobre a sua propriedade digital. Isso para mim é sensacional. É o que me motiva a estar aqui todos os dias. Exato, mas não é nem, mas de novo, não é nem necessariamente 100% sobre dinheiro, porque tá no mercado, tá inclusive, tá participando, não necessita tu necessariamente colocar teu dinheiro em cripto, entendeu? Eu particularmente tenho todo o meu dinheiro em Ethereum, mas tu não precisa fazer isso para estar incluso nesse mercado, ou para participar, ou para entender, porque eu falo isso. Eu acho que qualquer pessoa que tá fazendo qualquer coisa, independente da área, pode ser um contador, pode ser
um cara que trabalha, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que é extremamente, eu sempre falo uma coisa, é extremamente dumb to not be in crypto. Precisa, alguma forma, independente de qual que é a tua profissão, entra nesse mercado, entendeu? Sei lá, quando eu falei, tu é um contador, entende como é que se faz contabilidade para esse mercado, entendeu? Então, para começar, para dar o primeiro passo, no meu ver, não é nem a questão de dinheiro, porque é extremamente complicado, como o Victor falou. UX não é bom para uma pessoa que não é técnica ainda. É perigoso também, ao mesmo tempo. Mesmo tempo que tu sabe que o que tu tá assinando, muitas vezes pode ter aquele detalhezinho que alguém fazer uma cagadinha lá que não é nem tua culpa e aí o teu dinheiro vai embora, né? Entendeu? Então, eu sempre falo para todo mundo que essa mensagem de get involved, né? Participa, entra no mercado de qualquer forma. Exato. É o ponto que a gente sempre fala, né? Especialmente na QuickNode. Eu acho que a gente tem um pouco de bias aqui, né? Mas que não precisa entrar na indústria só com investimento, né? Tem muita gente que são os construtores. Acho que a melhor época agora é a época de quem está building, quem está construindo os seus apps, quem está construindo, resolvendo problemas, igual o problema de usabilidade hoje, né? De UX. Essa galera que é a galera que a gente foca muito hoje, né? A gente quer ser aquele pilar, né, para o pessoal que está construindo, porque a gente sabe que isso eventualmente que vai puxar a adoção, o crescimento, né, e o desenvolvimento da indústria. Não, eu ia falar até no desenvolvimento pessoal, entrando no mercado agora é tão cedo, mas tão cedo que o teu desenvolvimento pessoal para, sei lá, os próximos passos, tu já tá 10 passos na frente. Se quer uma coisa que vai te dar vantagem na tua carreira profissional, é entrar nesse mercado o mais rápido possível, entendeu? Porque o lugar que tu entrar não necessariamente vai ser o lugar que tu vai ficar a tua vida inteira, mas a vantagem que as pessoas têm de entrarem agora é absurda, porque as pessoas mais experientes estão lá 2 anos da tua frente, e isso nunca na história tu vai conseguir uma oportunidade desse tipo, então é absurdo. Boa, né? Eu concordo 100%, cara. Eu mesmo, pô, tô me formando em Direito agora e meu esquema é cripto, cara. Eu já falei que não, velho, isso aqui. O futuro é isso, cara. Eu tenho que estar ali dentro, do jeito ou de outro, né, cara? Tem que ser assim. Mas a gente tá falando muito, muito, muito de QuickNode, né, cara? Então, pô, Vitor, explica pra gente o que é o QuickNode e como que ela funciona, cara. Explica pra essa galera toda que tá aqui ouvindo a gente. Bom, o que eu tento explicar normalmente é para você fazer qualquer coisa com uma blockchain, né, você precisa de ter um contato com um nódulo no network da blockchain, né? Então, ou você pode criar esse próprio node, né, essa máquina, fazer a manutenção, fazer atualização do sistema, né, você mesmo, ou você usa de um serviço que já faz isso para você. É mesmo como se fosse o business model que tem hoje do cloud business em geral. Então, a QuickNode ela tem a conexão com várias blockchains. Hoje são 14 blockchains e crescendo, né? E em que a gente ajuda todos os aplicativos, né, dos dApps, os decentralized, né, os aplicativos descentralizados, que são feitos em blockchain, a comunicarem com as blockchains. Acho que uma analogia que eu usei com alguns amigos, né? Se você tem aquele poço de água, vamos supor que você mudou lá para o fim do mundo, né? A gente é de BH, né, João? Então, vamos supor que você foi lá para o interior e não tem água, e você vai lá para o fundo, você pode criar a sua própria fossa, vai cavar e tal, acha a água, aí você mantém a sua cisterna ali, limpa a água, faz tudo. Ou você pode só criar um cano que conecta com a água da cidade. Está um pouco longe, mas que eventualmente chega. A QuickNode é como se fosse a central de canos, né? A gente tem um cano para todos os leitos de blockchains e você pode, em vez de fazer a trabalheira toda de criar, manter, atualizar e tal, a gente faz isso por você. Aí você preocupa somente em construir o seu app. Então, supondo que eu queira construir um app, eu consigo hoje
não precisar da QuickNode ou algum outro provedor, ou é essencial que eu use esse tipo de serviço? Facilita a minha vida? Qual que é a vantagem de estar usando Facilita isso? muito a vida, né? Igual você, por exemplo, você pode ter o seu próprio cloud na sua casa, né? Você pode comprar o seu HD, fazer o seu private cloud, mas você vai ter que comprar as peças do computador, né? Você vai ter que manter o software atualizado, você vai ter que sempre estar monitorando. Então, tudo isso é uma trabalheira que te tira do seu foco principal, que é criar o seu produto, certo? Então, o que a QuickNode e outros provedores ajudam nesse mundo é que você foque no seu produto. Infraestrutura você não precisa preocupar. É só um link que você vai colocar no seu código e que faz a conexão, entendeu? Então, toda hora que você quiser conectar com blockchain, que você tem, né, que você está fazendo um produto em blockchain, você não precisa do hardware, você não precisa de máquina, não precisa de pessoas, não precisa de conhecimento sobre monitoramento, sobre software. A gente faz isso tudo por você. Legal. E antes da gente entrar nesse papo de RPC, RPC e tal, eu queria saber mais sobre, se você conseguisse me explicar o que é um API e dar um exemplo prático de algum aplicativo que a gente conhece e usa todos os dias, que talvez use a infraestrutura de vocês ou algo próximo. Mauro, você quer levar do API? Eu levo do RPC. Tudo certo. Então, API basicamente, deixa eu tentar não ser muito técnico. API todos os blockchains possuem. Tem que explicar igual como se a gente tivesse 5 anos, viu? Tem que explicar como se a gente não soubesse nada. Então, todos os protocolos, eles têm uma forma de comunicação. Como tu faz, como tu comunica com um certo protocolo? Mais ou menos da forma que a gente está se comunicando aqui. A gente está se comunicando falando português. Porque ambos falamos português, então a gente está falando português, a gente consegue se comunicar. APIs, basicamente, elas especificam como tu se comunica com certas aplicações. A APIs não é nada necessariamente voltada para cripto, mas qualquer software que se comunica precisa entender como ele se comunica com outro software ou com outra aplicação. Então, basicamente, eles chamam APIs especificação, é assim que tu conversa comigo. Para conversar comigo, tu tem que fazer isso, isso e isso, ou me enviar essas coisas, ou requisitar a informação dessa forma. Mesma coisa se for mandar uma carta, sabe? Escreve aqui, esse é meu nome, esse aqui é o endereço que vai a carta, se retornar, volta para esse endereço. APIs, basicamente, tem essa especificação de comunicação. Sabia que o Mauro ia explicar bem melhor que eu. Eu só tenho um exemplo de RPC que é relacionado. Eu não falei outra coisa. Coisa que eu não falei, aplicações. Bom, qualquer aplicação, quando. Vamos lá do Web2, quando a gente está usando, sei lá, o Twitter, ou mesmo aqui o Zoom, né? Pra gente, não é nem o Zoom, é outra aplicação, mas enfim, qualquer aplicação precisa disso. Posso dar um exemplo de uma aplicação que a gente usa, que o Twitter usa. Vocês são familiares com a fotinho do NFT que tem no Twitter? Que tu pode colocar um NFT enfim, essa feature basicamente é uma parceria que tem da gente com o Twitter. Então a gente está por trás provendo as APIs para o Twitter prover essa feature. Então o Twitter tem a infraestrutura deles, faz o negócio e eles têm uma forma que eles comunicam com a gente para acessar a informação direta dentro do blockchain para saber, opa, esse aqui é o dono, esse aqui é o novo dono dessa foto, ou dizer, eu coloquei essa foto aqui, quem que é o dono? Então, essa informação, o Twitter coleta essa informação utilizando APIs que a gente provém, que comunicam diretamente com as blockchains. No caso, o Twitter hoje é só Ethereum, mas no futuro qualquer outra blockchain tem suas especificações. Legal. E agora a pergunta aí pro Vitor, para ele explicar pra gente o que é um RPC e as utilidades aí, como que isso funciona na prática. E eu queria explicar o RPC só porque eu recentemente expliquei para minha mãe de um jeito bem legal que ela entendeu. Eu falei, se minha mãe está entendendo,
Eu acho que é bem básico que o pessoal vai entender, né? Porque ela falou, não, a QuickNode oferece RPC e APIs. O que é RPC? Aí eu falei, não, eu tenho que pensar, né? Porque não é tão fácil colocar algo complexo em simples. Mas o que eu virei para ela foi assim, eu sou mineiro, né? Sou de BH, igual o João, a Kryptonita aqui. E eu falei, mãe, você sabe fazer pão de queijo. Muito bem, né? E você sabe fazer pão de queijo, às vezes a gente come crocante, ou às vezes a gente faz um pão de queijo menos crocante, né? Imagina que você tem a receita de pão de queijo, você sabe fazer o pão de queijo, e eu tô lá no meu quarto, tô jogando videogame, tô gaming, e realmente eu não quero fazer pão de queijo, mas eu sei que minha mãe sabe fazer pão de queijo. Então eu mando uma mensagem para minha mãe, mando um e-mail, mando uma carta, mando um cachorro, sei. E falo, mãe, faz para mim um pão de queijo. Minha mãe vai, faz o pão de queijo e do jeito que eu quero, né? Eu falo, faz um pão de queijo crocante ou faz um pão de queijo não crocante. Ela faz o pão de queijo e a próxima coisa que eu recebo é pão de queijo no meu quarto, né? Então, eu falei isso porque o RPC é a mesma coisa. Esses sistemas, o EPI, ele te diz como comunicar, né? O RPC nada mais é que eles já têm a receita, eles já sabem o que fazer, eles só precisam do seu pedido. Olha, faz o pão de queijo e eu quero ele crocante. Ela já tem a receita do pão de queijo, então ela vai fazer e eu recebo a resposta. O RPC é a mesma coisa no mundo de blockchain. Eu mando um método, né, para a blockchain já tem a receita, já sabe o que é o método, eu mando um método, né, com os parâmetros e eu recebo uma resposta da blockchain. Então, nesse caso aí, né, a gente como se fosse a minha mãe, né? A QuickNode é a mãe que sabe a receita, pega os parâmetros e entrega para o servidor que vai processar e a gente entrega o resultado de volta, entendeu? Entendi. Então deixa eu só agregar uma outra pergunta em cima disso daí. Por que existem vários tipos de RPC e se eu consigo ter o meu próprio RPC sem precisar de uma infraestrutura e qual é a desvantagem de eu fazer isso? Porque recentemente, não sei se vocês viram, mas teve um hack de um RPC na Polygon e todo mundo ficou perguntando, nossa, a Polygon foi hackeada? Que isso? Mas na verdade foi algo que aconteceu diretamente no RPC. Você consegue dar uma explicação em cima disso daí? Então, o que Vai lá, acontece? Mauro. O que acontece? Tem duas partes disso. A gente sempre fala de descentralização, né, em cripto. Descentralizar. Aí vai porque se a gente quer descentralizar, a gente tem provedores. Por que vai usar um provedor como QuickNode se tu quer descentralizar? Não é sobre descentralizar a cripto? Sim e não. E tem duas partes que a gente tem que dar um unpack disso. Tem a primeira parte que sim, a blockchain é para ser inclusiva e qualquer pessoa com um laptop, obviamente depende do tipo de blockchain. Solana já não é qualquer pessoa, mas pensa no Ethereum, ou EVM compatible. Qualquer pessoa, literalmente, com um hardware mínimo, consegue rodar esse software e ter acesso a tudo que o QuickNode faz, a pessoa consegue também fazer por si só. Mas aí por que precisa o QuickNode se tu consegue fazer tudo por si só? E aí que vem a segunda parte. Quando tu pensa em escalabilidade, não é uma coisa que existe dentro de blockchain. Blockchain até mesmo o Solana se conhece por ser, o Ethereum se conhece por ser lento. A gente não consegue fazer ter a mesma experiência que se tem em aplicativos o Web2. Tu não consegue acessar da mesma forma a informação que tu acessa quando tu vai acessar o Google, por exemplo. E aí que vem provedores como QuickNode. A gente ajuda a fornecer melhor experiência. Então, quando tu tem uma aplicação, tu desenvolve o teu app e tu vai ter que... Como é que tu vai escalar para 10 mil pessoas, para 20 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas se isso acontecer like this? Então, essa é a vantagem de utilizar RPC providers. Outra coisa de novo, pensa numa infraestrutura que nem a que a gente provém.
funciona, eu não sei se vocês são familiares com CDN, mas é basicamente a mesma ideia, que a gente tenta prover infraestrutura perto de qualquer pessoa, da onde tu está requisitando essa informação. Se tu está requisitando essa informação da Ásia, a gente tem vários data centers na Ásia. Se está requisitando na Europa, a gente tem data centers na Europa. Nos Estados Unidos, mesma coisa. E assim vai. Então, o que a gente facilita é melhorar a experiência, mas se tu for pensar em descentralização, idealmente todo mundo deveria rodar o seu próprio Node para mandar transação, para ser mais seguro, porque o que aconteceu no exemplo que tu falou foi basicamente um spoofing, não sei se foi spoofing, mas tomaram o DNS do Polygon, o DNS público, e fizeram passar por dentro de um proxy e eles manipularam essa receita que o Vitor falou que existe. Eles foram lá e falaram, não, peraí, não vamos botar esse negocinho na receita aqui, mas ninguém vai ficar sabendo. E voltava essa requisição e eles acabavam enganando os usuários. Aí o que acontece? Se a gente for olhar de novo, num espectro maior, para prover essa experiência é necessário, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa que hoje quando tu tem uma conta dentro do teu Bank of America, tu deixa teu dinheiro lá porque tu confia neles. É a mesma coisa, nossos clientes hoje, eles fazem transações, eles utilizam a nossa infraestrutura pela confiança que eles têm com a gente, mas qualquer usuário deveria também ter seu Node. Mas quando tu vai construir uma aplicação, é impossível tu fazer por si só. Tu botar o teu Nodezinho lá dentro da AWS. Porque tu precisa de escalabilidade para fornecer usabilidade. Entendeu? Então, tem esses dois aspectos, né? É ideal você ter o seu mesmo, mas pensando em escalabilidade, pensando em prover uma experiência melhor, é necessário empresas como a gente, que a gente consegue prover essa experiência, a gente consegue dar escalabilidade para uma coisa que não é escalável, entendeu? Entendi. Boa. Eu não sei se é a mesma coisa, tá? Eu vou falar aqui, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas quando eu instalo a MetaMask, que é uma wallet de default, parece que vem a Infura. Eu não sei se a Infura é algo parecido com o que vocês fazem, mas eu consigo ali mudar os settings e colocar QuickNode como meu RPC provider? É possível fazer isso? Claro, exato. Essa é a vantagem, não é a vantagem, mas essa é o principal o selling point do Web3, é que tu tem direito de escolher o que tu quer fazer. Dentro do MetaMask é parte da Consensus, que também é parte da Infura. Então, quando tu instala o MetaMask, eles colocam a própria empresa deles como o default provider. Mas tu tem a habilidade de ir lá dentro colocar o QuickNode, ou tu tem a habilidade de ir lá dentro colocar o teu próprio Node. Tu não precisa usar QuickNode, não precisa usar Infura, não precisa usar qualquer outro provedor. Pode colocar qualquer um lá. Porque a aplicação em si, de novo, ela está na mão do usuário. O usuário ele tem a habilidade, ele tem a flexibilidade de colocar o Node dele. Ele pode estar rodando o Node dele no Raspberry Pi, né, e colocar o MetaMask dele que aponta para o Node dele. É extremamente possível e muita gente faz isso porque se torna até muito mais rápido. Eu me lembro durante a bubble de 2017 dos ICOs, tinha muito disso, que a galera, nós tinha muita demanda de dedicated node, que a galera queria entrar antes nos ICOs, então em vez de usar o Infura, que era o default que vinha, a galera comprava Node, né, essas máquinas, e colocava o customizado, o endereço do Node deles lá. E aí eles acessavam, eles entravam antes dentro do ICO, conseguiam pegar os tokens. Então, sim, é possível. E todas as aplicações deveriam ser dessa forma, né? Boa. Como que é? Eu acho que não sei se o Vitor também quer responder isso, mas o Mauro também pode responder se quiser, mas como que está sendo essa experiência de vocês de estar desenvolvendo ou ser um blockchain developer no mundo atual, assim? Como que é essa experiência de migrar para a Web3, ser um desenvolvedor em Web3?
A gente fala muito sobre isso na questão de como está o mercado, né? Eu acho que todo desenvolvedor de Web3 adora quando está um pouco, como fala o bear, né? Quando está um pouco mais baixo, que não tem muito barulho, né? Não tem muita coisa né, em volta assim que te tira do foco. Então, quando tem esses momentos assim de baixa, né? Então você pensa, por exemplo, acho que o Mauro até falou aí, né? Quando o ERC20, né? Os padrões começaram a sair do Ethereum, quando o ERC20 saiu, logo depois, né, os construtores todos já pegaram aquele padrão e começaram a criar os ICOs. Aí teve aquele boom. Saiu o 721, né, o 1155, que começaram a construir e deu esse boom aí de NFT, né, que passou. Então, acho que sempre tem essa fase de construção e essa fase meio de hype. Né? Eu acho que a fase de hype ela é muito boa porque você valida os use cases, né, as utilizações que você somente tinha uma hipótese, né, nessa época que era de construção. Então, acho que tem essa parte, né, de desenvolvedor de Web3, que é a parte do momento, e outra coisa que para mim foi muito diferente de qualquer outra indústria, acho que é a velocidade de conhecimento. Como é uma tecnologia que é nova e ela está avançando muito rápido, por quê? Porque ela tem muito problema, né? Ela tinha mais problema, hoje está muito mais utilizável do que antes, mas significa que está saindo muito mais soluções. Então você tem que ter essa mentalidade de estudante diário. Você tem que, não importa se você já tem um app, já tem o seu business funcionando, você tem que estar sempre estudando, testando, conectando com o pessoal na indústria para aprender coisas novas e conseguir ensinar, né, para o pessoal o que você aprendeu. Uhum. Para mim, a parada mais foda para mim de estar nesse mercado é o fato de a gente hoje a gente tem a gente tem muita sorte de ser um dos líderes de mercado. Então a gente faz interface com os maiores players de Web3, mas também os maiores players de Web2. Então eu vejo e participo do nascimento de produtos que são tipo absurdos, né? Eu trabalho, né, o dia inteiro, o OpenSea, hoje é o maior marketplace na parte de Ethereum. Eu fiz parte desde o iniciozinho, quando a galera tá começando lá. Aí vem Solana, surge Solana, o Magic Eden. Magic Eden é nosso cliente desde o comecinho e a gente cresceu com eles até onde que eles estão hoje. E aí, Coinbase, a mesma coisa. A gente tá junto, a gente participar de construir história, para mim, a coisa mais foda que tem de estar nesse mercado. E a gente tá literalmente construindo história, coisa que os pioneiros da internet fizeram, a gente tem a oportunidade de fazer hoje também. Então, para mim, essa parada é a parada mais foda, né? Tá fazendo interface, tá criando história, tá criando as novas empresas que vão ser as empresas do futuro, entendeu? O novo Google, o novo Amazon. Então, é foda. Essa parada, para mim, é sem dúvida mais interessante. Boa, legal. E, pessoal, eu e o Guilherme até estávamos conversando sobre isso há um tempo atrás, né, cara? A gente sabe que o mercado de cripto é um mercado extremamente carente de desenvolvedores, de pessoas que têm esse conhecimento técnico. A gente até conversou com uma turma da USP e a gente falou exatamente isso, assim, galera, vocês estão no melhor lugar possível para vocês entrarem em cripto. Vocês estão onde o mercado mais precisa, né? A gente vê que, quando o mercado... Não sei se é só uma impressão minha, mas assim, quando o mercado vê um cara que é dev bom... se esse cara abrir a mão assim, quero mudar de empresa, cara, parecem 500 lugares querendo contratar ele. A gente tá vendo um crescimento muito grande, né, cara? Então, assim, eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês tivessem um conselho que vocês poderiam dar para essas pessoas que talvez ainda não estejam em cripto, ou estão começando agora, assim, nessa parte mais técnica mesmo, nessa parte de desenvolvimento, nessa parte de programação, assim, um conselho para essas pessoas que estão começando agora, mas que querem se aprofundar mais e trabalhar mais ali dentro de cripto. E aí, se quiser começar o Vitor e depois o Mauro, fiquem à vontade aí. Beleza, eu acho que é muito o que o Mauro falou, tem que levantar as mangas e entrar, entendeu? Eu acho que em inglês a gente fala get your hands dirty, né?
não fica com medo do mercado, do medo de criar. Eu acho que tem que se envolver de algum jeito, né? Mas a partir do momento que você começa a se entrar, você tem que ter aquela curiosidade. Então, quando eu falo de get dirty, né, explora a curiosidade, tenta criar o seu primeiro DApp, tenta fazer a sua ideia virar realidade, nem que seja num blockchain. Não precisa ser blockchain de verdade, tem blockchain de teste, né? A Ethereum, por exemplo, tem testnets, tem todas as opções, todas as L2 também tem testnets, então dá para você criar os seus aplicativos, dá para você criar a sua ideia, e aí depois, quando você vai avançando, entra nessa cultura de desenvolvedor de Web3, que eu acho que é uma cultura que antes era muito baseada no white paper, né? Acho que todo mundo constantemente sabe e lê muito white paper, né? Que é aquele papel introdutório inicial de um protocolo, que tem um formato bem conhecido, e eu acho que com o tempo está crescendo muito conteúdo nessa área. Eu acho que o que vocês fazem é maravilhoso, igual a gente falou desde o início, né? A gente precisa desse tipo de conteúdo, não só como podcast, YouTube, ensinamentos, enfim. Eu acho que tem toda uma trajetória aí que é bem possível fazer Web3, e especialmente sem informação. Hoje em dia dá para você fazer isso tudo na internet. Inclusive, a própria QuickNode tem no site lá um monte de tutoriais que eu ia até perguntar para vocês se a gente consegue trazer isso para a nossa comunidade. Nós temos uma DAO, a gente traduz muito documento, muita coisa. Talvez seria interessante pegar alguma coisa da QuickNotes para traduzir para o português e parar ali para o nosso público, para a nossa comunidade. Eu acho isso bem interessante. Super, a gente tem vários guias de como criar a sua primeira coleção de NFT, como criar o seu robô para minar. Tem várias coisas que são bem simples, não custa dinheiro, só custa o tempo e a curiosidade ali. Eu acho que bela ideia. Não, eu vou dar ainda, eu vou até melhorar isso. Bom. Desculpa, eu vou até melhorar isso. Olha o que acontece. A gente tem um programa dentro da empresa que a gente oferece, a gente paga para ti escrever artigos para gente. Então a gente tem um departamento que só faz isso, e a gente paga a galera para escrever aqui, para escrever esses blog posts. Então tem muita galera que está recebendo, como que entra? Tem tanta forma. Entrar galera, vai, não sei o que fazer, estuda, entra. Tem galera que começou em cripto escrevendo artigo pra gente. A galera que não era nem técnica, estudou pra cacete, fez um artigo, um tutorial, que seja, dá uma olhada no que a gente tem lá. A gente paga $400 por artigo. Então, a galera tá aprendendo e em contrapartida, tá gerando conteúdo. Tipo, tipo, não tem o que pode ser melhor que isso. Entendeu? Então a gente tem um departamento. Perdão, Mauro, mas eu ia falar aqui que isso mostra o quanto que a gente valoriza, né, a educação no mercado. A gente vê que isso é extremamente necessário, e a gente realmente quer estar ali desde o início, segurando a mão do desenvolvedor ou daquele time, crescendo do sandbox, né, do testnet, até você virar um OpenSea, um Magic Eden, né, um Coinbase, o que seja da vida, entendeu? Massa. Eu acho que é assim que a gente consegue trazer a massa para dentro desse ambiente, mas como vocês falaram, não tem almoço grátis. Eu acho que a pessoa, para ela entrar nessa indústria, ela tem que pelo menos ter um pouco de iniciativa, proatividade e pelo menos tentar aprender, ler ali, estudar, fazer pergunta, entrar em contato. Tem muitas comunidades abertas dispostas a te ensinar, muito artigo. Então, realmente vale a pena, porque, como o Mauro falou anteriormente, a gente está apenas no começo. O Mauro está desde 2011, ele é um engenheiro de blockchain, mas ele não está tão mais avançado que alguém que vai começar hoje, saca? Então, o conhecimento que você vai adquirir hoje, não tem alguém que tem 30, 40 anos de experiência, porque é tudo novo. Então, assim, tem que começar e mesmo que você não acredite no futuro,
né? Se você é um cara mais velho que não acredita no futuro de criptomoedas, mas pelo menos você tem que aprender para ensinar para seus filhos, para os seus netos, que isso que é o futuro, né? Pelo menos um pouquinho você tem que aprender. Você vê o Vitor explicando para a mãe dele, mãe, é assim. Ela fala, eu nunca vou usar isso, tal. Tudo bem, mas pelo menos você sabe um pouquinho para poder passar para uma pessoa mais jovem, porque esse é o futuro. Pelo menos eu acredito que esse vai ser o futuro das finanças. A gente vai ter um novo sistema financeiro aí que é mais aberto, inclusive, enfim. Mas mudando um pouco de assunto, é uma pergunta um pouco polêmica, cada um tem uma opinião pessoal, mas vocês que estão envolvidos na parte mais técnica dessa indústria, vamos saber explicar melhor ou dar opinião mais profunda nisso. Vocês acham que a gente vai ter um futuro, vai ser uma tecnologia cross-chain ou multi-chain de blockchains? A multi-chain, sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho, eu tenho minhas, como eu falei desde o início, para mim eu tenho todo o meu dinheiro, eu acredito em Ethereum, para mim é isso, mas ao mesmo tempo eu trabalho muito de perto com a galera de Solana, tá? Com a Anatoly, com a galera, com os engenheiros desenvolvendo o protocolo, inclusive participei de várias coisas do protocolo. E é claro que vai ser multi-chain para mim, entendeu? Então, não existe um blockchain que resolve todos os problemas, entendeu? Acredito que vai ter grande segmentação, né? Segurança e tudo, vai estar dentro do Ethereum, mas vai ser multi-chain e provavelmente daqui 5 anos uma das mais populares chains nem foi criada ainda, entendeu? Então, na minha opinião, isso é inevitável. A gente já vê hoje isso acontecendo, entendeu? O futuro é multi-chain. Dá para ver isso até nos nossos offerings, né? Se você entra no nosso site quicknode.com, você vê que a gente tem 14 chains hoje, né? E a gente acredita muito em ser esse portal central para o seu DEP ter acesso a todos esses chains, entendeu? A gente vê isso da comunidade, cada chain tendo o seu próprio use case, ou o seu próprio vantagem, e a gente vê a necessidade no mercado de ser multi-chain. E vocês querem... Pode falar, Mauro. A gente vê na própria... a gente vê as estatísticas de como cada blockchain é usada e às vezes eu penso, eu não vou citar o nome de qual blockchain, mas a gente vê quem está usando essa parada aqui. E tem não é bot, é pessoas que estão usando. Então, o mundo é muito grande. O mundo é muito grande e blockchain, para mim, é human coordination. Então, sempre vai ter aquele clã que adota certa cultura, certa, né, blockchain e tá tudo ok. Deixa eles usarem. E a gente vê isso. É coisa que, tipo, eu não concordo, mas eu sei que a galera usa. Então, tipo, porra, deixa a galera usar. Então, e inclusive o Vitor até falou que vocês usam ali, tem que 14, mais de 10 blockchains, né? Não sei, 14 você disse? Que é isso. A estratégia de vocês é ter o maior número de blockchains ou é tipo meio que igual o Mauro falou, ver se a blockchain tem alguma coisa e ir integrando devagar? Não, a estratégia sempre foi, igual a gente fala, né? Sempre dar o suporte para a indústria dos desenvolvedores. Então a gente viu a necessidade de ter, a gente percebeu que tem essa necessidade de ser multi-chain e toda vez que a gente sai com essas chains e tem o suporte, a gente solidifica o serviço e eventualmente tem outras chains que vão aparecer para outros usuários. Então não é uma estratégia, não foi a estratégia de somente ser o provedor que tem mais chains ou menos chains, sempre foi buscando realmente ajudar o mercado de desenvolvedores que estavam precisando. Boa, boa. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, fazer uma pequena contextualização antes, né? Eu sei que a gente está falando bastante de descentralização, engasguei aqui até, mas eu queria reforçar isso para vocês, né? A gente viu recentemente, eu acho que ontem, a Celsius inclusive declarou
bankruptcy, falência, né? Entrou com pedido de falência, né? E a gente sabe que, pô, tá envolvido com cripto, mas era centralizado, não tem como fugir disso, né? A gente viu recentemente, inclusive, também um protocolo dentro da Solana, tem toda essa discussão de centralização, de descentralização. Eu queria ouvir de vocês, assim, a gente já falou bastante sobre isso, mas é só porque é algo que é realmente muito relevante, muito mencionado nesse mundo cripto, né? Então, assim, quão importante é a descentralização na opinião de vocês? Se quiser começar com essa aí, Mauro. Cara, vou te dizer, descentralização tudo é ruim quando é demais. Se fosse tudo descentralizado, não ia funcionar. Mesmo se tu olhar de novo, vamos para o paralelo da internet e vamos pensa tudo open source. Eu não acredito que open source tudo nós teria hoje a Intel e os processadores que a gente tem. Se não tivesse parte da indústria não fosse para a parte privada, então fosse parte privada e parte open source. E vem para mim nessa mesma analogia para mim na parte de DeFi. Então eu acredito na extrema importância da descentralização, mas também na importância existe um espectro que uma parte é importante não ser descentralizado para dar uma experiência melhor. Mas a maioria pode ser descentralizada. Então é difícil chegar no ponto de tem que descentralizar tudo, tem que não descentralizar tudo. Por exemplo, protocolos como a Celsius e ainda protocolos que estão hoje ativos. Como é que tu vai pagar 20%, 15% de APY? Não existe isso, entendeu? Vai implodir uma hora. Então, não é sustentável. Então, eu acredito em descentralização, mas eu não acredito em descentralização para tudo, entendeu? Na parte de DeFi, especificamente, para mim, não é descentralizado. Esse é o futuro. Mas existem outras partes que é impossível ser totalmente descentralizado. Até mesmo porque se tu vai pensar em real estate, né? Comprar um apartamento e ser de um DAO. A gente sabe que isso não é bonito de falar, mas não é possível em realidade, porque existe um governo, quem vai dar o enforcement da lei, entendeu? Então, para mim é um spectrum. Existem coisas que é extremamente importante. DeFi, para mim, é um exemplo que tem que ser descentralizado simplesmente pelo fato do que aconteceu com a Celsius, do que aconteceu com outra que também pediu falência, entendeu? Porque mesmo eu não acredito que os fundadores da Celsius eles tinham uma má intenção, né? Eu não acredito que era um rug pull, mas o fato de não estar escrito em protocolo, não estar escrito em código, facilitou eles fazendo coisas que não deveriam ter sido feitas, que é a mesma coisa que acontece no sistema financeiro, né? Que aconteceu em 2008. Então, por isso, essa parte é extremamente importante ser descentralizado, mas outras partes eu não acredito que é importante ser descentralizado. Boa, Vitor, quer complementar com alguma coisa, cara? Não, eu concordo, exatamente, tem que ser um spectrum, né, que a gente sabe que blockchains tem o trilemma, né, a gente tem aquele problema é sempre um triângulo, né, você tem descentralização, segurança e escalabilidade, né, não sei se em português estou falando certo, tem muito tempo que eu não vou para o Brasil, mas tem isso, né, e você tem que é muito difícil ter os três, então tem os casos onde vale você pesar para o lado da descentralização, mas você sabe que com isso você tem o peso na escalabilidade, por exemplo, né? Ou outros casos onde você precisa exatamente da segurança, mas você vai ter que deixar um pouco da descentralização. Então é sempre um espectro eu vejo esse espectro dentro desse triângulo, entendeu? Que a gente... E tem várias coisas que a comunidade está fazendo para melhorar esse espectro, que o ideal é a gente conseguir os três, né? A escalabilidade, segurança e descentralização. Hoje em dia a gente não tem um jeito de conseguir os três 100%. Boa, perfeito, gente. Obrigado aí. Eu acho que legal que o Mauro falou sobre DAOs, né? Eu queria, assim, ouvir de vocês, né? Nós no Bankless Brasil somos uma DAO, né? E qual que é a opinião de vocês sobre DAOs? É uma tecnologia, vamos dizer assim, que está surgindo agora, mas é uma tecnologia que está
crescendo muito. Então, assim, pô, Mauro, o que você acha sobre DAO? Você acha legal, não acha legal? Acha que tem futuro, não tem futuro? E fica à vontade aqui se quiser criticar também, não tem problema nenhum aqui no nosso podcast. Pode ser contra, a favor, não tem neurose, não. Não, o Vitor sabe, eu falo demais. Eles me xingam porque eu falo o que eu penso. Às vezes. Então, DAOs para mim é uma tecnologia que é importante, mas a gente tá muito aquém do que a gente pode chegar eu acredito que para coisas que sejam extremamente 100% online, DAOs resolvem o problema. Coisas que não sejam 100% online, por exemplo, uma comunidade ou um DAO controlar, sei lá, um prédio, entendeu? Esse é um problema porque sempre vai ter o fator humano por trás. E o fator humano é onde que a gente está tentando tirar em cripto. Tu diz, mas a galera vota. Mas beleza, a galera vota, mas alguém é o dono da parada. Alguém tem a senha do negócio, né? Mas todo mundo votou, então tu tem que fazer o que a palavra falou. Teoricamente, sim, mas não necessariamente. Então, entendeu? Tu pode simplesmente, fuck you, not gonna do it. E tu pode fazer isso, entendeu? Então, para mim, os DAOs têm esse dilema ainda, dessa parada, que o que não é 100% online, tu tem ainda o fator humano. O fator humano, ele é traiçoeiro às vezes, entendeu? Mesmo que se concorde com certas coisas, é por isso que a gente tem um sistema de justiça, né? Porque o que acontece? Precisa um juiz que vai lá, que diz o que tem que fazer, porque tem duas partes que não concordam, que tenha versões diferentes sobre um certo fato, entendeu? E os DAOs não conseguem resolver isso também, entendeu? Tem o fato de novo, do que for 100% online, que se a gente está falando em dinheiro, ou todo mundo tem as assinaturas, consegue mover, mas, por exemplo, se vão gravar o podcast amanhã ou não, um DAO não consegue resolver esse problema, entendeu? Então, tem esse aspecto que, para mim, ainda não foi resolvido. É um passo gigante já, né, towards human coordination, mas a gente está ainda muito aquém do que não é online. Do que é online é perfeito, entendeu? Porque a gente não precisa pedir licença para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, pega o Uniswap. Tu pode pedir para a galera votar, mas o pessoal do Uniswap Core, se eles quiserem votar contra, eles fazem, porque eles dominam a maior parte dos tokens. Então, tem muito artigo do Vitalik que ele fala muito sobre isso, que a gente não tem ainda uma forma de votar que seja uma forma eficiente. Porque tem o MakerDAO, mesma coisa, entendeu? Tem a galera, tem 3, 4 entidades que controlam a maioria dos tokens e eles fazem o que eles quiserem. Entendeu? Um monte de gente votou. Beleza, 1 milhão de pessoas votaram, mas 3 pessoas têm poder de voto para eliminar qualquer decisão. Então, falta algumas coisinhas ali. Eu acredito que a gente vai chegar lá, mas hoje a gente está muito aquém. Boa, Vitor, quer complementar aí também? Bom, ainda bem que ele avisou, porque o Batman ele manda direto mesmo. Vai direto no que tem que ser melhorado. Mas eu acho que eu acho animal. Eu acho que DAO foi uma coisa que saiu desse último ciclo aí que eu achei muito legal. Claro, como o Mauro falou, tem vários problemas ainda, mas é bom ter problema, porque a galera agora tem essa curiosidade para resolver. Mas eu gosto muito de DAOs. Eu participei muito do início de algumas DAOs, CityDAO sendo uma delas. CityDAO foi a primeira DAO a comprar. A gente comprou um terreno no Wyoming de 40 acres e passamos. Eu ajudei muito eles na administração de projetos, porque como é que você administra qual projeto vai ser o próximo, onde não tem aquela liderança, né? Não tem aquela uma pessoa falando, tem que ser um grupo de pessoas. No nosso caso eram 10 mil pessoas dando opinião qual seria o projeto. Nós vamos usar a terra para fazenda, nós vamos colocar, sei lá, exploração de minério, nós vamos fazer o que com a terra? Então eu fui uma das pessoas que coordenei esse projeto dentro dessa DAO. Sou parte da Kraus House, que é uma DAO que visa comprar um time da NBA
e fazer a primeira DAO que quer administrar um time da NBA descentralizado, então compra e venda de jogadores, marketing, todo mundo que tem o token do time tem o profit sharing, né, divide os lucros. Então, são ideias sensacionais e com toda ideia sensacional no início tem muito problema, né? E eu acho que isso é normal. Eu acho que quanto mais adoção, mais a galera usa DAO, mais a gente consegue ter mais cérebro para resolver os problemas. Então, eu acho que eu estou sempre de olho em DAOs. Eu acho muito legal e eu acho que vai ser algo bem impactante. Eu acho que no momento atual, as DAOs, quase que todas as DAOs estão passando por esse problema, igual você falou. Tem vários problemas de coordenação, problemas com relacionamento ali dentro, problemas de como reter as pessoas, de como fazer o onboard de novas pessoas, mas são problemas, na minha visão, saudáveis, que vão fazer com que os membros da DAO pensem em soluções de melhorias. E a gente tá vendo isso na prática. Exemplos disso é a Orca DAO, que teve uma ideia de fazer pods, enfim. Tem várias DAOs, a MakerDAO é um exemplo disso também, de forma de coordenação ali, de coordenar melhor, mas também teve os dramas deles ali no fórum ultimamente, enfim. E a Bankless é mais uma DAO no Brasil, a primeira DAO brasileira, tentando coordenar as pessoas, tentando fazer o onboard de novas pessoas para esse novo sistema de DAOs. Mas, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês no podcast, foi sensacional, incrível, vocês têm um nível intelectual sobre o ecossistema em geral muito, muito acima do que eu esperava, assim, muito foda mesmo. E eu queria saber onde que o pessoal encontra vocês, o Vitor aí, o Mauro, onde o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais e encontrar QuickNode nas redes sociais ou então no site, como é que é? No Crypto World, eu acho que muitos de nós usamos Twitter. Então, no Twitter eu sou _Rolfs, ROHLFS. Se quiserem me seguir lá, e obrigado a vocês por terem a gente aqui, um prazer. E se qualquer pessoa que estiver ouvindo o podcast, eu sou super fã, escuto direto vocês. E se quiserem mandar mensagem no Twitter, DM, se quiser começar a sua jornada de dev, se precisar de ajuda como conectar no QuickNode, qualquer coisa, estamos aí. Boa. E você, Mauro? Então, primeiro também foi ótimo. Adorei ficar essa hora discutindo sobre cripto com vocês. E então, primeiro da empresa, né? A gente @QuickNode também, mesma coisa Twitter. A gente é muito ativo em Twitter. Isso que nem o Victor falou, é cripto, eu acho, é nativo. Twitter é o lugar que a galera... Isso também é uma dica que a galera... No Brasil não tem-se muito a galera de Twitter, mas a galera que quer entrar em Web3, vai pro Twitter. É muita galera boa lá no Twitter. Então, @QuickNode. No meu caso, /downtown. E outra coisa incentiva a galera que eu falei, construir artigos e mandar pra gente, que a gente paga por isso. Óbvio, tem um critério, o artigo precisa, entendeu, ser um artigo bom, mas isso aí é um ótimo passo para entrar. E também a gente tem muita vaga. Também a gente vai no nosso site, tem carreiras, e a gente está contratando muito pra caramba. A gente tem uma galera do Brasil que trabalha com a gente também. A gente tem, acho, 6 ou 7 pessoas do Brasil. A empresa hoje tem tá passando de 100 pessoas já, e até o final do ano, mesmo tem a galera mandando gente embora e crise, mas a gente tá, pelo contrário, a gente tá contratando em todas as áreas, desde marketing, dev, qualquer área, recursos humanos. A gente tem, vai lá no site e se gostar de alguma, aplica, e talvez vai falar comigo ou com o Victor. Não, a QuickNode gosta tanto de brasileiro que até no nosso Slack a gente tem um channel que é #Brasil. Brasil. Brasil com U. Que é só a galera brasileira. E tem a galera os americanos que gostam de falar português, porque só se fala português naquele canal. Então, tem a galera também, se quiser, que entra lá, só fala português. Tem um americano que é casado com uma brasileira também, só fala português naquele canal.
Boa. Ótima dica aí para os brasileiros, a quem quer começar a carreira na Web3, quer aí, ó, segue o Vitor, vai lá na QuickNotes, começa a publicar textos, até mesmo a gente vai deixar todos os links aqui na descrição, vocês podem conferir de perto. Mas, né, fazer aquele disclaimer final que é importante, que cripto em geral, Ethereum, Solana, Bitcoin, todas essas criptomoedas são consideradas ativos de risco. Por favor, façam suas próprias pesquisas. E lembrando também que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um. Mas estamos muito felizes que vocês todos estão conosco nessa jornada. Nos vemos na próxima. Muito obrigado.